E agora nós estamos em contato com o advogado doutor e mestre em Direito Penal, Matheus Falivene. Vamos falar sobre a legalidade dessa paralisação. Doutor Matheus, muito boa tarde. Obrigado por atender ao Estúdio CBN. Boa tarde, eu que agradeço o convite. Bom, pode ser enquadrado como um atentado ao Estado Democrático de Direito que está sendo feito hoje, doutor Matheus? Pode sim ser atentado, pode se encaixar, né, como um crime de atentado ao Estado Democrático de Direito. O que acontece? As pessoas elas têm o direito de protestar, mas elas não podem protestar inibindo o direito de ir e vir das outras pessoas, e elas também não podem protestar pedindo o fim do Estado Democrático de Direito. E esse é o grande ponto aqui. Muitas dessas manifestações, é lógico, eu não posso dizer que todas, mas muitas delas estão pedindo pautas em tese, pelo menos, autoritárias, ou que vão contra as instituições. E daí, sim, se enquadrar nesse crime contra o Estado Democrático de Direito. E também, além desse crime, também pode configurar uma desobediência, porque agora nós temos uma ordem judicial determinando o desbloqueio dessas rodovias e também temos a ordem da própria polícia, que muitas vezes está no local ali determinando que aquelas pessoas saiam. Então, além de eventual crime contra o Estado Democrático de Direito, nós podemos ter também aí um crime de desobediência por parte desses manifestantes que não saem, que não acolhem essas ordens do Poder Judiciário e da polícia para a liberação das rodovias. Já que o senhor falou na polícia, doutor Matheus, a gente recebe muitos vídeos, né? Às vezes não dá nem para confirmar a veracidade, mas em alguns desses vídeos, policiais federais ou pessoas vestidas de policiais rodoviários federais, né? Não a Polícia Federal, aparecem meio que apoiando essas manifestações. O que pode acontecer com um policial que participa de um bloqueio como esse? Olha, essa é uma pergunta muito importante. É lógico, vai ter que se apurar caso a caso o que aconteceu, porém, a Polícia Rodoviária Federal, ela tem como dever de ofício fazer com que o trânsito nas estradas federais flua. Então, ela tem o dever de ofício de retirar esses manifestantes. É lógico, isso tem que ser feito de uma forma pacífica, de uma forma conversada, mas caso se comprove que esses policiais rodoviários federais, de alguma forma, apoiaram esses manifestantes e agiram contra o dever legal que eles tinham, eles podem responder por um crime chamado prevaricação, que é um crime típico de funcionário público que não cumpre o seu dever. Então, caso se comprove que esses policiais rodoviários federais não fizeram o que deveriam fazer, em razão do trabalho deles, eles vão poder responder por esse crime chamado prevaricação, que até, eventualmente, pode levá-los à perda do cargo público, caso realmente se comprove que eles apoiaram os manifestantes, deixaram eles ali sem cumprir o dever de ofício que o cargo determina. Bom, eu estou lendo uma reportagem aqui, eu vou até dar o crédito, né, do portal G1, portal de notícias da Globo. Em ofício ao STF, diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal avisa que vai investigar agentes que criticarem suposta inação no desbloqueio das vias. Ou seja, não poderiam deixar de desbloquear. E esse ofício ao STF, ele faz alguma diferença, doutor Matheus? Olha, na verdade, ele é uma tentativa da PRF de explicar a situação. Porque, especialmente na data de ontem, ficou uma situação muito dúbia, porque em alguns casos parecia que a PRF não estava agindo para liberar as rodovias, e teve casos até que foram noticiados, que apareceram imagens na internet, que as próprias pessoas que estavam ali retidas foram e tiraram os caminhões, tiraram os manifestantes, e a PRF só assistindo. Então, quer dizer, daí esses casos têm que ser apurados. Até o diretor-geral da PRF, os superintendentes, os eventuais inspetores da PRF, eles têm o dever de apurar o que foi feito em cada local, se foi feito corretamente. Porque a gente tem que lembrar sempre que o funcionário público, ele age, né? O cargo dele ele faz o que é determinado por lei. Então, o cargo dele, a atuação dele, ela sempre é determinada pela lei. E se esse funcionário deixa de agir, ele pode sim responder pela prevaricação, que é o que talvez tenha acontecido em alguns casos. Eu acho que a gente não pode dar uma certeza ainda que aconteceu, porque as imagens também não são peremptórias, não são absolutas, não é uma prova absoluta, mas aparentemente, em alguns casos, o que houve foi uma certa até condescendência da polícia. E isso vai ter que ser apurado, porque a gente tem que lembrar, as pessoas que estão ali protestando têm o direito de protestar, mas elas não podem impedir os outros de circular. O direito de ir e vir das outras pessoas que estão ali. E a PRF teria que atuar
para liberar essas rodovias, assim como a Polícia Militar Rodoviária tem que fazer também no âmbito das rodovias estaduais e municipais. Pois é, né? A gente está vendo notícias em Santa Catarina, pessoal perdendo sessão de hemodiálise, né? Que é muito importante para a saúde, é fundamental para a pessoa continuar se tratando, né? Agora chegou aqui uma nota, né? Uma informação da Polícia Rodoviária Federal que nesse momento são 267 pontos de manifestação em rodovias, 42 sem obstrução de fluxo, 136 interdições, né? Que são paralisações faciais é ótimo, parciais, e 89 bloqueios totais, e que já foram desobstruídos 306 locais. Doutor Matheus, a ordem já veio ontem do ministro Alexandre de Moraes para que tudo se desbloqueasse, para que tivesse as multas, né? Isso pode ser usado para um acordo de desobstrução? Pode ser usado. O que acontece? A lei já determina a desobstrução, então nem precisaria dessa decisão judicial. Porém, a decisão judicial reforça essa necessidade de desobstrução e também ela aplica uma multa maior para os manifestantes que estejam ali com seu veículo obstruindo a via. A gente tem que lembrar que o Código de Trânsito Brasileiro já coloca como infração gravíssima, sujeita a multa aumentada em até 60 vezes daquele que deliberadamente utiliza um veículo para bloquear uma via. Então a gente já tem essa previsão no Código de Trânsito Brasileiro, essa multa de até 60 vezes, se eu não me engano, gira por volta de R$30 mil o valor dela, porém o que o ministro e depois o STF referendou é falar, não, a multa nesse caso vai ser uma multa administrativa de R$100 mil, que é um valor maior, até para que gere um efeito dissuasório maior nos manifestantes, não deixarem seus veículos ali obstruindo a via, e também a polícia tem uma capacidade de negociação, fala, olha, você vai tirar o seu veículo aqui, o seu caminhão, o seu ônibus, o seu carro, está bloqueando a via, porque se você não fizer isso, eu vou aplicar essa multa para você, e é uma multa de R$100 mil por hora, e basicamente isso vai gerar o perdimento do veículo, porque né, o valor de R$100 mil é um valor muito alto, é difícil que um veículo passe desse valor, lógico, a não ser que seja um caminhão, mas mesmo assim R$100 mil é um valor muito alto. Então gera esse poder de negociação, tem a questão de ser uma ordem do Poder Judiciário agora também, né, os policiais podem usar isso como argumento e falar, não sou eu aqui que estou fazendo, veio uma ordem do Poder Judiciário determinando, dá mais força para a polícia. Eu acho que essa é a grande ideia, dá mais força para a polícia e gera uma sanção maior, porque além de eventual sanção criminal que essas pessoas possam ter, elas podem ter também essa sanção administrativa de retenção do veículo, da multa no valor de R$100 mil por hora, que é um valor muito alto. Então tudo isso, é lógico, são argumentos para que as pessoas não façam esses bloqueios e interdições que acabam prejudicando a vida de muitas pessoas, eu diria até de todos os brasileiros. Doutor Matheus, para a gente fechar, uma última dúvida, né? Porque isso pode resultar no fim das paralisações, das manifestações, ou pelo menos, né, dos bloqueios. Quem pode ser responsabilizado pela Polícia Rodoviária Federal por, entre aspas, aderir a esse movimento? Cada policial individualmente ou um superintendente, um inspetor, alguém superior ser responsabilizado pela conduta, já que os policiais pertencem a uma corporação? Essa é uma ótima pergunta. O que acontece? Você pode ter, é lógico, uma responsabilização daqueles policiais que estão ali no local e deixaram de agir. Então, pensando no crime de prevaricação, né, aqueles funcionários públicos, policiais rodoviários federais que deixaram de agir, eles podem ser responsabilizados, porém, os seus superiores também podem, caso se comprove que houve uma ordem superior no sentido de não agir ou de deixar que as manifestações acontecessem. E essa é uma questão, inclusive, que o STF já disse que será apurado, né? Será investigada essa questão, que é se houve uma ordem superior, se o comando determinou essa inação da polícia. Se o comando determinou, além dos policiais que agiram ali na ponta, também os superiores poderão ser eventualmente punidos pela prevaricação, que é um crime que, como eu disse, pode até chegar a fazer com que percam esses cargos públicos. Quero agradecer muito ao advogado Matheus Falivene, ele é doutor e mestre em Direito Penal da USP. Quero agradecer muito pela sua participação aqui no Estúdio CBN e pelos esclarecimentos, esperando que isso acabe logo, que está prejudicando muita gente. Doutor Matheus, muito obrigado pela atenção, uma boa tarde. Muito obrigado, boa tarde, eu que agradeço. Agora são 2h58.